Um grito por liberdade, parte 2. Vimos no capítulo anterior como os africanos foram arrancados das suas terras e escravizados no Brasil. A viagem nos navios negreiros, o trabalho forçado, as senzalas, os maus tratos. Essa história não acaba por aqui. Os africanos escravizados trabalhavam de sol a sol, recebendo uma alimentação de péssima qualidade, vestindo trapos e habitando as senzalas. Errar não era permitido e poderia ser punível com castigos dolorosos. Eram proibidos de manifestar sua fé ou de realizar suas festas e rituais, tendo que fazer isso às escondidas. Quando fugiam, os capitães do mato perseguiam as pessoas escravizadas. A obtenção da liberdade só era possível quando escapavam para os quilombos ou quando conseguiam comprar carta de alforria. As revoltas nas fazendas não eram raras no período colonial. Muitos grupos de escravos fugiam e formavam comunidades fortificadas e escondidas na mata, chamadas quilombos. E um dos mais significativos no Brasil colonial foi o Quilombo dos Palmares. Ali podiam praticar sua cultura e exercer seus rituais religiosos. Zumbi dos Palmares, 1655 a 1695. Foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior importância histórica. Zumbi ganhou respeito e admiração dos quilombolas, devido suas habilidades como guerreiro, a qual lhe conferia coragem, liderança e conhecimento de estratégia militar. Lutou pela liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão no Brasil. Não admitia a dominação dos brancos sobre os negros e, portanto, tornou-se o maior símbolo pela liberdade dos negros da história brasileira. Outra forma dos escravizados conseguirem a liberdade era através de uma carta de alforria. O nome alforria é uma expressão árabe que significa a liberdade. Assim, era um documento que concedia a liberdade aos escravos. Dessa forma, para que um escravo conseguisse uma carta de alforria, era preciso que ele trabalhasse muito para juntar dinheiro. Nesse sentido, podiam conseguir as cartas que eram pagas. Com a pressão dos abolicionistas e as revoltas frequentes dos escravizados, a abolição da escravatura ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. O fim da escravidão foi uma conquista realizada por meio do engajamento popular e da resistência dos escravos. A escravidão chegou ao fim. O ex-escravizado tornou-se igual perante a lei, mas isso não lhe deu garantias de que ele seria aceito na sociedade. Por isso, os recém-libertos passaram dias difíceis, mesmo com o fim da escravidão. No Brasil, sem acesso à terra e sem qualquer tipo de indenização por tanto tempo de trabalhos forçados, geralmente analfabetos, vítimas de todo tipo de preconceito, muitos ex-escravizados permaneceram nas fazendas em que trabalhavam, vendendo seu trabalho em troca da sobrevivência. Os negros que migraram para as cidades só restaram os subempregos, a economia informal e o artesanato. Com isso, aumentou de modo significativo o número de ambulantes, empregadas domésticas, quitandeiras sem qualquer tipo de assistência e garantia. Os negros que não moravam nas ruas passaram a morar, quando muito, em míseros cortiços. O preconceito e a discriminação e a ideia permanente de que o negro só servia para trabalhos duros, ou seja, serviços pesados, deixaram sequelas desde a abolição da escravatura até os dias atuais. Em terras catarinenses. Como no restante do país, os escravizados em Santa Catarina trabalhavam sem remuneração e deviam ser obedientes ao seu senhor, sendo submetidos a castigos e a maus tratos caso isso não acontecesse.
A presença de escravizados em nosso estado não foi tão grande quanto no restante do país, mas ainda assim mostrou-se significativa. Eles trabalhavam na lavoura e na pesca da baleia, cujo óleo extraído era usado na iluminação e também no fabrico de sabão. Curiosamente, ao lado da Capela de São João Batista, construída em 1759, no município de Penha, existe um cemitério para escravizados baleeiros. Os escravizados também faziam serviços de carregadores, vendedores ambulantes, pedreiros, carpinteiros, jornaleiros, quitandeiros e outros serviços urbanos. As escravizadas eram amas de leite. Na região de Lages, os escravizados eram usados na pecuária e nas tropas. Em Santa Catarina, assim como em todo o Brasil, também existiram quilombos. Um deles localizava-se na Lagoa da Conceição, em Desterro, atual Florianópolis. Atualmente, Santa Catarina tem 16 comunidades remanescentes de quilombos, já reconhecidas federalmente.